Então, estamos aqui no mês de maio, né? Um mês onde semanalmente estamos falando aqui sobre o Mestre Jesus, as belas preleções a cada uma das semanas. E hoje continuaremos falando do Mestre para responder a pergunta, né? Quem é esse homem? Então, sabemos já que a resposta talvez mais simples é que falaremos de Jesus. E que, como vimos nas preleções anteriores, trata-se de um espírito que os sistemas solares aonde ele progrediu já não existem mais. Trata-se de um espírito que esteve aqui na Terra desde a sua concepção, como co-criador, denominamos de demiurgo. Ele esteve aqui auxiliando o Pai na sua mesma sintonia para criar a Terra. Jesus que desde esse momento também vem atuando como nosso querido governador espiritual, Jesus que participa diretamente de todas as decisões ligadas ao nosso querido globo. Ele que há mais de 2000 anos aceitou a missão de retornar à Terra num processo que, como vimos, demorou mais de 1000 anos, né, para que ele conseguisse esse espírito com essa grandeza que já não necessitava mais encarnar na Terra, pois nenhuma das paixões do mundo interessavam mais a Jesus, somente o seu amor por nós. E ele, nesse ciclo de 1000 anos, ele se fez pequeno para novamente encarnar aqui entre nós. Um espírito que, já deixando a nossa homenagem ao nosso querido Divaldo Franco, que retornou à pátria espiritual há alguns dias, ele que citou, né, o membro da Academia de Letras Francesas, Ernest Renan, que mencionou que Jesus foi um homem, mas um homem tão grande, que tanto fez, que não coube na história do mundo, e que a partir desse momento dividiu o tempo em dois. Então, nosso calendário, que serve para a maioria das nações hoje no mundo, divide então o tempo em dois, antes e depois de Cristo. Mas quem foi Jesus, né, para Gandhi? Gandhi, que foi aquele que toda a sua vida ele lutou, né, sem palavras, sem violência, pela paz, pelo amor. Ele que entendeu que Jesus era aquele que nos compartilhou o que deveríamos fazer, as nossas regras de conduta, para que pudéssemos alcançar a nossa evolução. Ele que citou, falando sobre o Sermão do Monte, que se todos os livros se queimassem, se tudo se perdesse, só restasse esse trecho, nada seria perdido, porque ali está, né, a regra de ouro, está aquilo que precisamos seguir para que possamos alcançar a nossa evolução espiritual. Mas continuamos a nossa busca e vamos perguntar quem foi Jesus para Paulo de Tarso. Jesus para Paulo de Tarso foi aquela luz tão grande quanto a luz do sol que o cegou naquele momento na sua viagem pela estrada de Damasco, aonde ele
visualizando o mestre que o chamava, eliminou todas as dúvidas que já pairavam em seu coração de qual seria a sua missão aqui na Terra, o que o trouxe aqui. E sem hesitar, ele perguntou: Mestre, o que queres que eu faça? E a partir daí viveu uma vida dedicada à transformação do mundo, à sua transformação moral, de a todos aqueles que caminharam ao seu lado. Já para Maria de Magdala, Jesus foi aquele que tudo perdoou, nunca culpou, nunca questionou. Quando a nossa irmã, como eu mesmo faço muitas vezes, acaba errando, acaba seguindo, e caindo nas tentações do mundo, quando todas as vezes que retornamos ao Mestre, às vezes com vergonha, não sabendo se podemos, se somos dignos ainda de segui-lo, ele sem hesitar nos diz que sim. Esse é Jesus. Jesus é aquele que, para Pedro, mostrou que ele deveria ser humilde, pois que, assim como nós, ele é um ser humano, não é melhor que os outros. Com suas fraquezas, Jesus anteviu que Pedro o negaria 3 vezes na cruz. E ali, a partir desse entendimento, mudou a vida de Pedro. Pedro que precisava daquele aprendizado para então realmente seguir o Mestre e entender, com compaixão, seus irmãos de carne, assim como nós. Mas quem foi Jesus para Maria, sua mãe querida? Maria, aquela que acompanhou os primeiros passos do Mestre, enquanto criança, enquanto esteve aqui encarnado, recebeu o Mestre no seu ventre. Maria que sofreu as dores, e só uma mãe que vê seu filho sofrer, como ela viu durante o Calvário, compreende. Maria que entendeu que Jesus, seu filho, não era dela, ele tinha uma missão muito maior, que ele veio para nós, ele veio para o mundo, para salvar o mundo, Através do seu ensinamento, através, de sua conduta maravilhosa durante todo o tempo que passou aqui conosco, E para Judas, foi aquele que, conforme nos diz nosso querido irmão X, a quem imediatamente seu desencarne, Jesus buscou nas regiões mais profundas, mais trevas que possamos imaginar, quando Judas optou por deixar o mundo através do suicídio. Ele foi lá resgatar Judas e foi lá mostrar, que o caminho do perdão, que ninguém se perde para Jesus, para Deus. Sempre é possível resgatar, Mas Jesus também nos mostrou que, em alguns momentos, ele e o Pai eram um. Isso gerou dúvidas até, algumas pessoas, achando que Jesus e Deus eram o mesmo ser. Mas o que Jesus quis nos dizer que, em alguns momentos, sua sintonia, sua comunhão com o Pai era tão intensa que não existia diferença entre o pensamento de Deus e o pensamento de Jesus. A vontade dos dois era única. E assim nós,
nos colocamos talvez a pergunta mais importante para nós mesmos, né? Quem é Jesus para mim? Me preparando para essa preleção nos últimos dias, eu me fiz essa pergunta, né? Quem seria Jesus para mim, para o André? E, e ali eu me vi em todos esses exemplos, né, de irmãos e irmãs que conviveram com o Mestre, que erraram, que erram, né? Nos meus vários erros, quando eu caio, Jesus está ali para me levantar. Quando eu tenho dúvidas, mesmo quando eu nego, e por que não dizer, talvez até eu traia em alguns momentos, mas Jesus ele está lá sempre para estender a mão, me mostrar o caminho, ele me aceita de volta. E para mim ele é, né, aquilo que a gente necessita para ser melhor, para buscar um amanhã melhor do que hoje, né? E para que assim a gente consiga, através dos seus ensinamentos, curar esse mundo, né? Então, assim, para finalizar a nossa preleção de hoje, eu gostaria de deixar um vídeo para vocês, que é uma prece que também será nossa prece de encerramento hoje da preleção. É um vídeo que me foi compartilhado pelo meu pai há algumas semanas, que me tocou o coração e que eu acho que tem tudo a ver com a nossa preleção de hoje. Então, eu compartilho com vocês aqui. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, que quiserem acompanhar o vídeo também, sintam-se à vontade. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho e na virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Então, assim, eu agradeço a todos vocês e assim finalizamos nossa preleção de hoje, dando graças a Deus e a Jesus. Gratidão.